Faço sem me esforçar a guarnição, a guimba e a fumaça do meu cigarro cega o olho do soldado que deu com sorriso derruba uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreiro é no lombo do meu cavalo. Guerreiro é no lombo do meu cavalo. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Mãe Denise, já mandei o convite para a senhora, vê se aparece aí. Pronto. Boa noite. Boa noite, mãe. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Benção, babá. Jango abençoe a sua bênção, mãe. Mãe querida. Que alegria, que Pai alegria Ogum ter a senhora. abençoe. O senhor também está me ouvindo? Estou ouvindo, estou vendo. Estou ouvindo e estou vendo bem. Ah, que... Mãe, mandei o convite para a senhora de novo, porque estava travando. Pronto, Voltou, estou agora aqui. voltou. Está aqui? Maravilha. Maravilha. Estou vendo a senhora bem, estou ouvindo bem. Vamos começar, então. Hoje é o... Tá me ouvindo, mãe? Tá me vendo? Estou ouvindo e vendo, babá. Estou sim. Maravilha. Vamos começar nossa conversa, então. Hoje é o nosso terceiro dia de 21 dias de lives de resistências de terreiro. E a nossa ideia é nós falaremos por nós, não é? É que as pessoas saibam sobre nós, saibam sobre a nossa cultura, saibam sobre a nossa crença, que elas saibam por nós, sobre nós. Então, aí eu resolvi conversar, né? Conversar 21 dias com pessoas de axé, para a gente até deixar registrado, porque de uma maneira ou de outra é oralitura, né? Nós estamos produzindo oralituras. Com certeza. Então fica aqui fica aqui no Instagram e depois também vai para o meu canal. Nós estamos aqui, então, com Mãe Denise Togum Botelho. Ela é Yalorixá, do Ilê Axé, Alabedé Orum. Ela também é professora e orientadora do programa de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco e líder do grupo de estudos e pesquisas em educação, raça, gênero e sexualidade Audre Lorde. Desenvolve atividades de ensino, extensão e pesquisa nas áreas de ensino religioso,
e religiões de matriz africana. E ela tem a casa de Ogum, lá está à frente da casa de Ogum. Seja muito bem-vinda, mãe, meu Moforibalé. A sua bênção é uma alegria muito grande. A senhora sempre muito generosa, sempre eu dando dor de cabeça. Dando dor de cabeça à senhora, porque nós sabemos que não é fácil, né? É uma tripla jornada, quádrupla jornada. E a Lorixá, professora, orientadora, mãe, enfim, então não é alguma coisa fácil. Mas a senhora sempre tão generosa conosco e gostaria de saudá-la, não é? Tomar a sua bênção e começar a nossa conversa com a senhora contando um pouco da sua história, né? Desse reencontro com a ancestralidade brasileira, com a Umbanda, com o Candomblé, com os encantados. Como que é essa história, mãe? Boa noite a todos. Motumbá, Mucuyu, Colofé, Saravá, que todos que estejamos aqui unidos hoje, queria pedir que para cada um de vocês que se cuidem. Nós estamos passando por um momento bastante difícil na nossa sociedade, não é? Estamos, como todo mundo, vítimas aí da pandemia, mas infelizmente com um Estado ausente do seu papel, não é? E das suas funções, então o que nos coloca mais à mercê desta pandemia. Então, nós que somos do Orixá temos por princípio o dever de preservar a vida. E nesse momento, preservar a vida é ficar em casa, é usar máscara, é usar álcool gel, não é sair o mínimo necessário, não é? Nós estamos aqui para salvar vidas e não deixar vidas em risco. Então, nós estamos vendo, inclusive, o perfil das pessoas alterados. Hoje você tem os mais jovens nas UTIs. Então, se um leito de UTI era utilizado de 5 a 6 dias, hoje está sendo 15, isso está dando um impacto significativo na rede de saúde. Então, realmente, façamos o que os orixás nos ensinam, né? Vamos preservar as nossas vidas. Então, eu queria dizer, Babá, que eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, o senhor sabe da minha admiração pelo senhor, tenho grata satisfação. E agora eu sou fã da sua mãe também, né? Porque no sábado eu assisti a live, e como ela disse que ia estar assistindo, quero pedir a benção a ela, porque ela é maravilhosa. Eu sou uma pessoa que eu gosto e me dou muito bem com as pessoas idosas, um pouco mais idosas, né? E eu fiquei apaixonada. Quando eu for a São Paulo, quero ter o prazer de conhecê-la pessoalmente, porque ela é encantadora. Fiquei realmente muito encantada com ela. Bem, eu hoje moro em Recife, mas eu sou originária da cidade de São Paulo. Eu, aos 12 anos de idade, minha mãe faleceu, e naquela época eu tinha um pai alcoólico, um irmão de 4 anos que foi morar com a minha tia, e vivendo aquele drama da perda da minha mãe, mais a situação de um pai alcoólico, eu tinha uma vizinha, Zezé, que eu serei eternamente grata, me levou para um terreiro de Umbanda. E para mim foi muito tranquilo, porque eu já tinha uma memória afetiva das entidades da Umbanda, porque meu pai foi umbandista. E meu pai, até uns 6, 7 anos, ele era um umbandista praticante. Infelizmente, depois ele abriu mão de tudo, né? Mas eu já tinha uma memória afetiva. E quando eu vou para esse terreiro, Caboclo Tupinambá e Baiana Assuncena, e eu tenho que dizer a vocês que foi o grande catalisador das minhas revoltas, das minhas emoções, das minhas dificuldades. Por quê? Nessa faixa etária em que eu me encontrava, era um momento de transição, né, da menina para adolescente, um momento que, do ponto de vista cognitivo, você está desflorando
inclusive para a sexualidade, né, aflorando para um outro estágio da vida. Então, o fato de eu não ter minha mãe, agora eu fui realmente acolhida por uma entidade da Umbanda, a Baiana Assuncena, que era uma baiana retadíssima, que hoje eu nem quero discutir geopolítica. Ela era uma baiana, mas que pertencia ao bando de Lampião. E não venha me dizer, né, que a localização do bando de Lampião era no sertão de Pernambuco, porque o que eu quero e o que eu tenho de experiência é que foi a Baiana Assuncena a grande idealizadora de quem eu sou hoje. Porque é ela que me educou, ela que me repreendeu, ela que me deixou pensar o que eu queria ser na vida. Porque a promessa de vida para uma menina negra, sem mãe, com pai alcoólico, eu nem preciso dizer que não era boa coisa, né? Ou senão, a expectativa que se tinha, em especial do lado da família paterna, né, que se acreditavam ser brancos, então, eles acreditavam que eu não ia dar para muita boa coisa. Apesar do horário, eu não vou colocar aqui qual era a expectativa, né? Afinal de contas, a gente mantém a finesse e a delicadeza, né? Mas, contrariando as expectativas, meu bem, eu tive a honra de ser orientada por essa entidade e que foi né, e era uma entidade que tinha um rigor e era bastante, como eu posso dizer, bastante cuidadosa para que eu não desviasse do meu caminho. E eu fui sendo orientada por outras também, mas em especial eu tinha um carinho e um afeto muito grande pela Baiana Assuncena, e foi ela que deu os puxões de orelhas que eu precisava, foi ela que, quando eu não tinha boas notas, que também, de alguma maneira, me mandava um recado e eu entendia que aquele recado era meu. Então, assim, eu tenho uma relação afetiva com a Umbanda muito grande. Mesmo depois, quando eu adentro no candomblé, e aí candomblé queto, e aí a gente tem que aqui fazer uma ressalva que há um certo preconceito dos candomblés de nação em relação aos umbandas, e eu, assim, não queria entrar nesse mérito, mas eu tenho, como no meu terreiro eu tenho os dois cultos, porque assim, eu não misturo, são dois cultos distintos, eu não tenho dúvidas disso, então não tem porquê. Os espaços, né, a teologia, as maneiras de lidar com a Umbanda é uma, com o candomblé é outra. As entidades têm uma interação, os orixás têm outra. Agora eu digo a vocês, se eu, né, cultuo com todo amor e com toda afinidade os orixás que vieram do continente africano, meus ancestrais, por que eu não cultuaria ou deixaria de cultuar os meus ancestrais locais? Os verdadeiros donos da terra. Porque o que é um caboclo de pena, o que é um caboclo boiadeiro, o que é uma preta velha. Então, isso para a minha nação é algo que não é recomendável, digamos assim. Ninguém tem os seus caboclos, seus catiços, né? Mas vai dar caboclo no terreiro do amigo. Então, eu tenho tudo em casa que é para facilitar a vida. Só que quando é orixá, e quando é entidade. E a gente consegue, né, respeitar esses espaços muito bem. E eu vou dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: tem coisas que os nossos orixás não vão fazer, não vão realizar. E tem situações que são os nossos guardiões, são as nossas entidades. Então, se eu posso ser agraciada com esses dois segmentos, né, sabendo o lugar de cada um, por que eu não seria? Então, só para resgatar como é que essa presença dessa entidade no meu processo formativo teve a sua importância. Eu, depois de um período, já na fase mais adulta, eu me afasto desse terreiro de Umbanda, e aí eu vou te explicar bem rapidamente por quê. Eu aprendi desde sempre que Exu e Pombogira não estão para roubar marido, não estão para matar, não estão para fazer
esses servicinhos que as pessoas incompetentes, né, vão querer atuar na perspectiva da energia. Então, a pessoa não tem competência, não é, de atração afetiva sexual, não tem competência de manter uma relação, vai tentar colocar essas entidades a seu serviço. Eu não fui formada assim. Exu Pombogira, na minha formação, arranjava emprego, dava conselho, fazia todas essas coisas que as outras entidades faziam. Então, quando na época, né, a dirigente desse terreiro muda de São Paulo e vai para o interior de São Paulo, já me dificultou, né, a possibilidade, porque eu falo para os meus filhos que hoje eles reclamam que a gente faz um ossé, faz uma coisa, mas eu fui de uma época que na Umbanda tocava segunda, quarta e sexta-feira, e quando tinha as festas era no domingo. E não pense você que se quando tinha festa no domingo, que na segunda-feira não tinha gira. Tinha do mesmo jeito. E a gente reclama porque a gente percebe que tem, por exemplo, alguns segmentos religiosos que é terça, quinta, sábado e domingo. E a gente, né, não entende porque são tão fervorosos. A nossa fé também era assim antigamente. Hoje é que a gente não tem fé o suficiente para manter uma rotina semanal, né? Mas antigamente se batia no mínimo 3 vezes por semana. E não tinha aula do dia seguinte, não tinha trabalho, era aquilo e era aquilo mesmo, né? Então eu fui vivendo essa realidade, mas eu não cheguei a me desenvolver totalmente, porque eu comecei muito jovenzinha, então eu passei por todo aquele estágio na Umbanda de Cambona, então porque na Umbanda as mulheres podem tocar, então eu tocava, eu cantava, eu servia as entidades, e só depois que eu já fui pegando 16, 17 anos, é que aí realmente eu fui começar a incorporar. Mas com essa saída da Mãe de Santo para o interior, eu não me adaptei em outras casas, porque a formação que eu tinha, eu não encontrava. Amado, olha, eu fui para a federação, eu fui para o kardecismo, eu fiquei muitos anos numa religião japonesa. Eu brinco que agora acho que a minha dificuldade de falar em Yorubá, porque eu já falei tanto japonês na vida, já fiz tanta ikebana na vida, que agora, não é, depois de uma certa idade, fica difícil eu assimilar novos conhecimentos. Mas de qualquer maneira, eu sempre tive um processo religioso. Como eu digo, quem é muito bom já não precisa de religião, mas eu sempre precisei da religião, porque eu sempre tive num limiar, né, de situações que pudessem me colocar em perigo, em situações que pudessem me expor. Então a religião para mim sempre foi meu porto seguro. Foi o lugar onde que eu, né, consegui não ser, né, na nossa época tinha Cristiane F, lembra? Lembra? Então, para eu não ser uma Cristiane F da vida, o que me resgatou foi a religião. Eu só vou conhecer o candomblé tardiamente, porque se eu passei toda a minha adolescência, juventude na Umbanda, aí depois, com essa mudança da Mãe de Santo, eu acabo tentando outros segmentos, não deu certo, fui para essa religião japonesa, fiquei um período, galguei, inclusive, alguns lugares de liderança, porque é da característica da gente mesmo, né? Onde a gente for, a gente acaba levando determinadas coisas. E aí, até que um dia, estou eu já no mestrado na Universidade de São Paulo e participava de um grupo de pesquisas, né? Bem racionalzinha, bem, né, querendo sistematizar, colocar em metodologias. E eu participava, na época, do Núcleo de Estudos sobre o Negro Brasileiro, coordenado pela professora Ronilda Ribeiro, da qual eu tenho imensa gratidão, que foi minha orientadora no mestrado e que foi uma das primeiras mulheres que me fez acreditar na força e na possibilidade de criar novos cenários, né? Então isso eu devo muito a Ronilda. Então, nesse núcleo, né, já que era sobre o estudo do negro brasileiro, uma das perspectivas era conhecer o candomblé.
Eu tinha, na época tinha um rapaz que era Ogã, que inclusive depois nos tornamos compadres, e ele nos levou. A primeira festa que eu vi num candomblé foi o Olubagé. E aí, como não se apaixonar? Porque o Olubagé é uma das festas mais maravilhosas, né? Eu fiquei encantada. Tudo bem que eu já era gordinha, eu gosto de comer, eu falo isso, o pessoal acha que é por causa do banquete do rei. Agora, não é uma mulher negra que, né, na sociedade brasileira está à base da pirâmide social, porque é assim que a sociedade nos coloca, vai para o banquete do rei. Então, já o imaginário, não é, do candomblé já foi me chamando para uma realidade que eu nunca tinha vivenciado. Porque eu tinha passado discriminação com a família do meu pai, que são negros de pele clara, mas acredita que são negros. Eu já tinha passado discriminação na escola, com a professora Terezinha, que me disse que eu não servia nem para varrer a sala. Eu já tinha passado discriminação com a família de um namoradinho, do primeiro amor da vida, que nos separou bruscamente. Então, assim, você chega num lugar que você é convidada para ir para um banquete, isso é mágico, né? Para quem vive sempre no registro da ausência, para quem vive sempre do registro das impossibilidades, ser convidada por um banquete foi algo impressionante. E como eu já te disse anteriormente, eu tenho uma afinidade muito grande com pessoas de idade. Inclusive, esse Olubagé era da falecida Dona Isabel, que era a mãe de santo, né, desse lugar. E eu fiquei encantada. A pesquisadora se perdeu, né? Porque o caderninho de campo, meu bem, não veio com uma anotação. Mas o coração batia aceleradamente. Era algo incontrolável. Agosto, dezembro, festa da Oxum, que era da filha dela, que já era Ialaxé, que já tomava conta da casa. Vou eu para a segunda incursão de campo, conhecer a festa, não é, da Rainha das Águas Doces. Menino, conheci tão profundamente que quando eu acordei tinha 3 homens me segurando. Então, ali, né, aquela interrupção que meu pai Ogum, porque desde a Umbanda eu já era filha de Ogum. Então, aquele intervalo que meu pai me deu da saída da Umbanda até aquela festa, ele disse, bom, acabou aqui agora, porque ele mostrou, né, que ele estava presente naquela festa, e óbvio, né, eu não era iniciada, não era nada, então foi algo bastante convulsivo. Então, você imagina você, de pesquisadora da USP, acordar num quarto com 3 homens te segurando e eu sem saber o que tinha acontecido na vida, né? E depois é que eu fui compreender que o que tinha acontecido era o meu reencontro com a minha verdadeira essência, não é? Afinal de contas, eu sou descendente, né, do Ferreiro do Céu. E naquela oportunidade ele se fez presente e disse, olha, acabou as férias, tá tudo lindo, tá comendo, né, comida japonesa, tomando chá na cerimônia do chá, fazendo ikebana, mas tá bom já. O que não foi ruim, não é? Eu acho que todo o processo de formação nos possibilita enxergar o mundo numa amplitude, né? Porque a gente que está nesse lugar de liderança religiosa, a gente lida com pessoas das mais diferentes, dos mais diferentes perfis. Então, essa experiência nesse universo oriental foi bom para mim, foi muito bom. Me deu elementos que só a Umbanda, que só o Candomblé não me dariam. Então, eu também sou bastante grata. Inclusive, esse princípio de gratidão é uma das heranças que eu trago desse segmento religioso. E é tão bom a gente ter gratidão, né? Porque eu acredito no princípio que gratidão gera gratidão. Que o coração agradecido realmente comunica-se com Deus. O não agradecido comunica com qualquer coisa, mas que não me diz respeito, porque na minha religião não tem isso que eles acreditam existir, que eu nem gosto de falar o nome, porque eu não gosto de povoar meu ori com coisas que não me pertencem, né? Então eu gosto de falar das coisas que nos pertencem. Então eu falo de Exu, eu falo de Ogum, mas esse outro lá que eles costumam, inclusive, nos atribuir, não nos pertence, não é?
E nesse processo todo, eu nessa segunda festa de Oxum, eu tive esse momento que até então eu nem entendia, porque eu não conhecia nada, e a liturgia da Umbanda é muito diferente do Candomblé, não dá nem para ter um comparativo. Para resumir a história, essa festa foi em dezembro, a casa é uma casa que era a casa responsável pelo afoxé Omodadá, não é? Os filhos da coroa do rei. Então, nessa época, né, eu fui iniciada por Mãe Wanda de Oxum, da Casa Verde, e ela, então, logo após a festa da Oxum, ela se retirava para dar conta do afoxé. Eu fiz um jogo, precisava fazer um bori, como eu não tinha nenhuma perspectiva, né, do candomblé. O negócio, eu fui fazer, era março mais ou menos, disse, olha, você vai precisar fazer um bori, né, comecei a ter umas vertigens, comecei a ter uma labirintite. Então vamos fazer o seguinte, Denise, olha, vamos te dar um bori, você começa a frequentar, começa a conhecer o candomblé, né? Daqui um ano, quem sabe a gente conversa. Eu vou dizer para você que um ano foi resumido em 3 meses, porque de março a junho, se eu tinha labirintite, eu passei a ser um calendoscópio. Era uma coisa impressionante. Conclusão, em menos de 3 meses, eu fui iniciada no meu pai Ogum, e no dia 27 de julho de 1997, meu pai estava dando o nome no salão, pela mão de Mãe Wanda do Oxum, a qual eu sou agradecida imensamente, e minha madrinha foi Dona Ada de Omolu, que eu também sou grata, e ela é uma pessoa que tem uma memória impressionante, porque ela já deve ter afiliado tantas pessoas, mas pode passar anos, aonde eu encontro, eu vou lhe pedir a bênção, ela me reconhece e sabe quem eu sou. Então, eu sou agradecida, porque Oxum e Omolu sempre estiveram muito presentes na minha vida. Então, assim, essa foi a minha introdução, tanto na Umbanda como no Candomblé. Um período que eu entrei no Candomblé, eu ainda era filiada, né, a esse outro segmento religioso oriental. Eu entro para o Roncó, quando eu faço o santo, porque foi tudo muito rápido, eu nem tinha me desvencilhado direito, eu entro no Roncó de Orricarne, ministrava Jorei para minha irmã de santo, dentro do quarto de santo, e somente um ano depois é que eu deixei de usar o Orricare, por alguns motivos, mas que eu sempre, dependendo da pessoa que senta diante de mim, às vezes eu até falo para a pessoa ir receber jorei, porque nem todos os oris estão para serem iniciados, nem todos os oris estão para a religião. Então, acho que a gente tem que ter essa sabedoria de encaminhar as pessoas para onde elas vão ser felizes. Porque uma das preocupações que eu tenho hoje, Sidney, é que às vezes as pessoas, na ânsia de trazer, não é, mais pessoas para a religião, oferecem caminhos do qual as pessoas não vão ser felizes. Então, eu tenho uma preocupação que o candomblé é para aqueles que os orixás escolhem, não para aqueles que eu escolho. Candomblé não é da vontade do babá, não é da vontade da Ialorixá. Pelo menos a minha escola me ensinou, e eu aprendo e tento passar isso para os meus, é que a vontade do orixá é soberana. É o orixá que decide quem passa do portão para fora, quem fica, quem permanece, quem vai embora, quem retorna. Eu estou ali, realmente, antigamente eu não gostava do termo zeladora, mas, assim, se a gente for parar e pensar, de fato, não é? Se quiser atualizar, nós somos os gerentes e gerentes da vontade do dono do imóvel. O dono do imóvel são os nossos orixás, né? É isso mesmo. Eu também tinha algumas ressalvas, né, com essa denominação zelador, mas depois ela me pareceu mais apropriada, porque, de verdade,
a casa não nos pertence, né? Quer dizer, a casa pertence a alguma coisa muito maior, não é, mãe? Alguma coisa incomensurável, a uma história, não é? Quer dizer, há uma história incomensurável, não é? Quer dizer, e nós estamos, eu costumo dizer o seguinte, olha, como a senhora, a casa de Ogum não é da senhora, a casa de Xangô não é minha, eu estou à frente da casa, eu sou o responsável por gerenciar, por zelar, por tutoriar, por mentorear, por orientar, por acolher, não é? Quer dizer, eu acho que é melhor. E aí faz todo sentido o que a senhora fala, não é? Quer dizer, eu acho que todo mundo pode ter devoção, todo mundo pode ter simpatia, né? Todo mundo pode ter respeito, mas ser como nós, não é? Quer dizer, ser, não é? Quer dizer, aí depende efetivamente de um caminho, né? Porque nós acreditamos. A noção africana, mesmo nós sabemos, tudo bem, que o continente africano é diverso, mas nós sabemos também que a noção africana de pessoa, de sociedade, de família, ela é bastante determinista, não é? Então, o que significa? O que eu estou usando aqui o termo determinista? Significa que não são todas as pessoas que têm o mesmo caminho. Não é? Quer dizer, há pessoas que têm esse caminho, não é? Um caminho que ela já está, de maneira ancestral, vinculada às tradições orientais. Há outras pessoas que, de maneira ancestral, estão vinculadas às tradições cristãs. Enfim, não é tanto que a nossa concepção de mundo não é excludente, não é? A gente não quer que todo mundo seja de candomblé. Quer dizer, a gente não quer, não. A gente sabe que nem todo mundo será, não é? Quer dizer, nem todo mundo será, porque justamente não possui essa ancestralidade. Eu queria voltar um pouquinho, porque a história da senhora, mãe, não é muito diferente da minha família, não é? Quer dizer, a senhora assistiu mamãe falando, e até hoje, aqui na casa de Inhansã, há dupla pertença. Os filhos deles são de Umbanda e Candomblé, como a senhora pratica também. Existem momentos dedicados a essa ancestralidade brasileira, né? E momentos dedicados à ancestralidade africana. Nós precisamos marcar bem o território semântico da palavra puro. Esse não existe no mundo africano, não há nada puro. Não existe. Olha, tem uma coisa que eu não tenho muita mais paciência, né? Principalmente na nossa religião. Mesmo eu falo da nação Queto porque é a minha nação e quase sempre nós somos mais radicais, né? Nós, assim, essa quetocracia que foi inclusive forjada na universidade, não é, que elegeu o Queto como sendo o candomblé, pelo menos na região sudeste, né? No nordeste você tem outras coisas, mas na região sudeste você sabe que há uma quetocracia muito imperante, né? E eu digo assim, me diga uma coisa, Nanã, Omulu, Oxumaré, Euá, eles são da onde mesmo? Então, como é que a gente pode falar que a nação Queto, não é, tem esse lugar, não é, preservado, se a gente tem aí uma adesão, não é, desse grupo, que era um grupo distinto, né, de uma outra religião, de outra linguagem, e que foi anexado. E está tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, tem algumas coisas que, lógico, que eu não vou misturar vinagre com óleo, porque eles nunca vão se encontrar. Mas tem algumas coisas que acho que é de um purismo desnecessário. É um purismo que, inclusive, nos afastam, enquanto segmentos, não é, cristãos, em especial aqueles, não é, que nos perseguem, que cria todo um processo de violência contra nós, se unem, independente das suas denominações, nós
ficamos nos fragmentando por causa dessas questões, porque o meu candomblé é melhor que o seu, porque no meu candomblé não tem umbanda, no seu, na sua casa tem umbanda e tem candomblé. Ah, o meu candomblé é melhor porque eu só falo em Urubá, eu não troco uma palavra quando... Amados, eu vou... Sabe qual que é o candomblé bom? É aquele que dá resposta, que o orixá dá resposta na vida das pessoas. Então, se o orixá está respondendo, a pessoa chegou puxando uma cachorrinha pela corda, e agora ela tem um carro na porta esperando, ela tem uma casa, ela voltou a estudar, ela está bem com a companheira, com o companheiro, o orixá respondeu, esse é o melhor candomblé. É o melhor. Então, na hora, a gente tem que parar de ir nessas particularidades e ir, não é, para o atacado. O varejo nos enfraquece. A gente não consegue. Nós temos candomblé em tudo quanto é lugar deste país. Mas vê se em novembro a gente consegue pôr 1 milhão por Oxalá na rua. Não, mas o povo põe 1 milhão por Cristo na rua. Por quê? Porque não estão, né, nessas particularidades. Na sua casa, o senhor faz de um jeito, e se o orixá responder, está maravilhoso. Na minha casa, eu vou fazer do meu jeito, o orixá vai responder e vai estar maravilhoso. Agora, se eu for querer medir o do senhor e do meu, a gente, né, de vez de tornarmos aliados, nós vamos nos tornar competitivos. Competição não é uma característica da nossa religião. Nossa religião tem como princípio o coletivo. Eu digo que uma das maiores dificuldades do candomblé se perpetuar, porque nós estamos numa sociedade capitalista que tem como princípio básico o individualismo, a competição, e nós estamos, né, num mundo paralelo, numa matrix paralela. Então, a gente, enquanto eles estão dizendo assim, seja individual, cuide da sua carreira, a gente diz, olha, somos coletivos, nós não realizamos nada sem ter a outra pessoa. Eu não faço candomblé sozinha. O senhor não faz candomblé sozinho. Do Abian, porque se não tiver Abian, não vai ter Iaô. Se não tiver Iaô, não vai ter, não é Ialorixá, não vai ter Bome, não vai ter cargo, não vai ter nada. Então é necessário que a gente comece a reconhecer que nós somos, sim, individuais nas nossas especificidades, mas nós somos maravilhosos no nosso coletivo. E se a gente faz o coletivo dentro das nossas casas, nós precisamos fazer o coletivo na totalidade dos segmentos. É candomblé, é umbanda, é jurema. Por exemplo, eu até chegar em Recife, eu nunca tinha nem ouvido falar em jurema, porque ela é muito característica aqui de 4 estados do Nordeste. Não é o que tem de jurema hoje mais para as regiões sul-sudeste é que migraram daqui. Porque a Jurema, ela tem um forte viés, né, com os povos indígenas, localizados em Pernambuco, Alagoas, Natal e Paraíba. E aí, o que ocorre? Quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada das mestras, dos mestres, mas eu fui, no mínimo, conhecer. No mínimo, conhecer, porque senão eu já entro num julgamento de valores e eu não vou chegar a nada, só para dizer assim, o meu é ótimo. Não, o meu não é ótimo, gente. Vamos parar com isso. Não tem candomblé ótimo. Não tem candomblé ótimo, não tem umbanda ótima, não tem um jurema ótimo. Sabe por quê? Esse ótimo aí deve ser lá no Orum, onde que só tem o candomblé dos orixás, que eles fazem, e olhe lá que eu tenho minhas dúvidas. Aqui, nós somos seres humanos imperfeitos. Então, não tem o que essas disputas, sabe? Se o meu torso é maior que o torso do senhor, essas coisas me cansam de uma tal maneira, porque aí nós vamos perdendo aquilo que os antigos faziam. Se eu fosse tirar um Iaô, a primeira coisa que eu chamava eram as pessoas de outros terreiros para vir ver o jogo, para confirmar o orixá. Agora, você não chama ninguém, porque você tem medo que fulano vai queimar a sua casa. Meu Deus, então a gente não está entendendo nada o que é essa prática dessa religião que nós temos. As pessoas não entenderam. Mas é o capitalismo. O capitalismo,
é devastador. O capitalismo é devastador, não é? Quer dizer, o capitalismo Mas, pai, tem sido nocivo mesmo para essas culturas tradicionais ancestrais. mas então nós precisamos ficar mais atentos. Por quê? Nós somos lideranças. Nós queremos, querendo ou não querendo, nós influenciamos as pessoas. Então, se eu estou dentro de um candomblé, os meus filhos não podem ser racistas, independente da quantidade de melanina que eles tiverem. Eu não posso ter um filho, não é, que comunga do axé de um orixá que veio do continente africano, com toda a história de escravidão que a gente sabe, o que foi manter esses orixás. Eu não posso ter um filho, não é, que, por exemplo, comungue com 17. Eu não posso, porque aí tem alguma coisa errada. Eu não posso estar numa religião, não é, onde o princípio da maternidade é tão importante e eu ter machistas ou ter misóginos na minha religião. Eu tenho certeza que o nosso espaço religioso tem que discutir. Como os outros fazem campanha pré-eleitoral, nós precisamos, não é, também dialogar com os nossos filhos. Terreiro não é lugar para machismo, para misoginia, para LGBTfobias, nenhum tipo de discriminação com o outro ou com a outra. Porque se eu acredito em orixá, se eu tenho um orixá, o outro também tem. Então eu não vou respeitá-lo, eu não vou respeitá-la, alguma coisa está errada. Então, assim, eu tenho a convicção que os nossos espaços de terreiros, eles são escolas para a reeducação do mundo. Porque quando a gente estava cultuando o orixá no continente africano, nós cultuávamos de forma coletiva, nós cuidávamos das nossas crianças de formas coletivas, toda a aldeia se juntava para poder encaminhar uma pessoa quando ela precisava passar pelos ritos sagrados. Era dessa maneira. Então aqui não é um saudosismo, não é um retrocesso, mas as coisas boas elas precisam permanecer. Não é possível, não é que eu agora esqueça todo esse legado que perdurou por séculos e vá fazer o meu candomblé, não é, de carnê, o meu candomblé que se o torso não tiver 3 metros de pano não vai ser bom. Menino, o orixá não liga para nada disso, não. O que acontece é que o orixá não tem sido soberano em muitos terreiros. Porque se ele for, a gente tem que educar, inclusive, não jogar o papelzinho pela janela do carro. Porque aquela rua lá, um dia, se eu passar e tiver enchente, foi o papelzinho que meu filho, que minha filha jogou quando ele estava passando. Ele não queria lixo dentro do carro dele, mas na rua, que é de todos. Então, se alguém de candomblé joga o papelzinho, o copinho, a latinha de cerveja pelo lixo, não entendeu absolutamente nada de coletividade, de responsabilidade comunitária. E somos nós que precisamos dar conta de fazer isso. Se os outros não fazem, a gente já faz, viu? Porque com uma mãe daquela, eu tenho certeza que o senhor faz. Eu penso, não é? Quer dizer, e é por isso que essas conversas são importantes, porque, né, nós somos, como a senhora falou, nós somos lideranças, não é? Nós somos referência, não é? E nós precisamos, não é? Quer dizer, mamãe falou na live, não é? Quer dizer, ela falou, olha, não é possível, não é? Uma pessoa ser de orixá sem dignidade, não é? Quer dizer, dignidade é valor civilizatório, não é? Quer dizer, ética é valor civilizatório, bom caráter é valor civilizatório. Não pode, né? Quer dizer, e também por isso que não é qualquer pessoa que pode ser de terreiro, porque uma pessoa de terreiro não pode, como a senhora falou, ser racista, ser homofóbica, ser transfóbica, desrespeitar, não é? Quer dizer, a matrilinearidade, não é? Quer dizer, a maternagem. Não pode, uma pessoa de axé não pode desrespeitar a sua mãe, a sua cabaça útero. Não pode desrespeitar a sua mãe na figura de uma mulher
Não pode, não é? Quer dizer, então, eu tenho dito, mãe, que nós precisamos menos de rituais, menos de festas, menos de grandes festivais e mais do terreiro como um espaço formativo. Porque o terreiro precisa ser um espaço formativo. Eu, pretensiosamente, acredito que o terreiro tem a cura. Ele tem a cura para o mundo. Ele tem os pretos velhos, os caboclos, as pombagiras, os exus, os boiadeiros, as baianas. Minha mãe também. Minha mãe, eu fui educado por uma baiana, Sebastiana, a baiana de minha mãe, e baiano Severino. Aqui em São Paulo, a senhora sabe que a gente tem os baianos, né? Não sei aí se tem baiano, mas aqui em São Paulo tem baiano, tem essa linha, uma linha espiritual bastante forte. Com certeza. Então, nós quebra-coco, rebenta sapucaia. Quero ver quem pode mais. Rebenta sapucaia, quero ver quem pode mais. Pode mais. Bahia é terra de dois irmãos. Governador da Bahia, São Cosme e São Damião. Exatamente, exatamente. Da Bahia. E eu penso que nós precisamos repotencializar, como a senhora também, em suas pesquisas, em seus trabalhos, né, nós precisamos repotencializar a face formativa mesmo, né? Formativa do terreiro. Nós perdemos espaço por quê? Porque o terreiro, né, ele ficou apartado, né? Um pouco apartado, não é, das decisões políticas da sociedade, não é? Que nós precisamos retomar. O terreiro nasce como um espaço político, não é? E aí, conversa deliciosa com a senhora sempre. Eu queria um pouco que a senhora falasse aqui para os nossos seguidores, para quem está nos acompanhando. Vai ficar aqui gravado no IGTV para vocês assistirem Mãe Denise várias vezes. O grande herói civilizatório falando também pela boca de Mãe Denise. E no meu canal, queria que a senhora falasse como é que dá essa intersecção entre a Yalorixá e a pesquisadora, e a cientista, e a professora, em que momento que isso se dá, e como é que isso vai para a sua vida acadêmica, mãe? Bem, eu entro, assim, o meu processo, né, da academia e do candomblé, né, tirando a Umbanda, eles são quase que paralelos, né, porque eu vou conhecer o candomblé quando eu já estou no núcleo de estudos e pesquisas, que eu já estava no mestrado aí. Então, nesse período, a minha carreira, não é, no ensino superior e o candomblé, né, meio que acontecem paralelamente, né. Então, vou dizer para vocês que é, muitas das vezes, enlouquecedor, porque quem está hoje, né, apesar da pandemia, eu tenho trabalhado, inclusive, muito mais nesse período, porque essa história de trabalhar com educação online, você acaba trabalhando muito mais, você vai assumindo as coisas, né? Mas quando eu comecei a atuar, eu já era de candomblé, já estava... eu me lembro que quando eu fui iniciada, eu saí no último dia de fazer rematrícula no mestrado, por exemplo. Então, eu só não tinha o que ler, no mais, era tudo. Então, imagina eu entrando na USP, eu não sei porque na época a gente fazia matrícula no CCE, que era o Centro de Computação Eletrônica. Imagina uma IAO entrando num lugar onde que a exatas era preponderante, né? Então, imagina, né? Eu sentia, assim, eu literalmente, eu não paro o trânsito, mas eu já parei um centro, né, de eletrônico, porque era algo tão absurdo, era tão assim. Então, mas eu desde sempre, quando eu entendi que meu caminho era esse reencontro com Ogum,
eu disse, bom, agora é isso. Então, eu nunca tive problemas de usar meus fios de conta, eu nunca uso muito torso, porque como uma boa filha de Ogum conheça, minha cabeça é quente. Eu estou usando hoje só para fazer um charme, que eu acho que a gente fica mais bonita, né? Usar a coroa, mas eu vou te dizer que no minuto seguinte eu vou estar sem o torso. Mas assim, de qualquer maneira, eu sempre usei eu não tenho problema de sair paramentada, essa coisa toda. Agora, você veja, eu no primeiro dia de aula, não é? Porque a experiência, depois de um tempo, vai te deixando num grau, não é, de percepção de empoderamento. Nos últimos anos, a gente tem conhecimento que os cursos de licenciatura em especial pedagogia, os cursos de enfermagem e serviços sociais, têm sido alvo, né, para alguns segmentos religiosos que colocam, em especial, as mulheres para ter formação nesses cursos. Então, a cada ano, eu sempre faço um diagnóstico, né, do perfil dos meus alunos e alunas, e a cada ano o percentual de segmentos cristãos é uma coisa impressionante. E eu logo no primeiro dia eu digo, bom, como vocês estão vendo, eu sou uma mulher negra, não tem como ter. Agora, o que vocês não estão vendo, mas que eu faço questão de falar, que eu sou uma mulher negra, sapatão, e eu uso sapatão propositadamente, e sou macumbeira, e também uso macumbeira, porque candomblessista é coisa da academia. Para eles eu falo que eu sou macumbeira mesmo. Isso já causa um rebuliço, né? E eu ainda, como eu brinco muito, eu digo, olha, eu já estou falando isso porque eu não estou afim de ficar passando nos corredores e vocês ficarem cutucando. E aí? Será que ela é? Então ela é sim, porque eu estou dizendo para vocês, e vamos chegar ao final do semestre, vocês vão ver que eu não como criancinha, eu não vou beber sangue no kit do meu lanche, né? E vou falando essas coisas, por quê? Existe um imaginário em relação aos religiosos afro-indígenas que é tão perverso, e eu sou, por exemplo, uma pessoa extremamente afetiva. Eu sou brava, não vou dizer que eu não sou, não. Sou exigente, mas eu também sou muito afetiva. E chega o final do semestre, eu não tenho alunos, eu tenho amigos e amigas. E aí dá um problema, né? Porque eu já anunciei, não é que eles foram enganados, porque desde o primeiro dia eu anunciei quem eu era. Então, por exemplo, eu sempre tenho, mesmo nas minhas disciplinas optativas, eu sempre tenho uma procura muito alta. Por quê? Eu estou preocupado de dar uma formação para os estudantes que procuram a minha disciplina, para que eles possam raciocinar. Eu levo o mesmo princípio do Ori, não é? Eu costumo dizer isso para os meus. Olha, eu, enquanto professora, eu devo orientá-los. Devo colocar o seu Ori em ação. Orientação é isso. É você permitir que o Ori daquele outro, que é jovem, que poucas experiências, que não sabe para onde vai, e você ir lá e dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Então, eu, de uma certa maneira, não é aquela ideia piegas de que professor é um sacerdócio, então a gente vai se dedicar. Não, eu exerço um sacerdócio dentro do meu espaço educacional, porque eu não estou preocupada com o atacado, eu não estou preocupada, não é, de preencher os relatórios, eu estou preocupada que cada ser que está ali me foi confiado. Cada ser que está ali tem uma ancestralidade, cada ser que está ali tem um ori, cada ser que está ali tem seus orixás, e se eles vieram para a minha turma, eu tenho responsabilidade com eles. Então, eu vou inventar mil coisas, e eu vou fazer com que meus alunos e alunas pensem, porque é isso que eu quero para os meus filhos e filhas de santo. Eu não quero que eles tenham medo dos orixás, eu não quero que meus alunos tenham medo de mim. Ao contrário, eu quero que eles saibam o que eles estão fazendo, que eles não sejam apenas repetidores de fórmulas mágicas. Eu quero que se domine o processo, eu quero que tenha a compreensão. É óbvio que tem determinadas coisas que precisa de médio e longo prazo. Mas não importa se você vai em médio e longo prazo, mas você vai compreender, você não vai repetir. Você vai compreender, que é uma coisa que eu aprendi a duras penas no candomblé.
Muitas das vezes tem alguns dirigentes que querem manter seus filhos escravizados, que querem manter suas filhas escravizadas, porque acreditam que se eles tiverem autonomia, eles vão embora. Eu acredito o seguinte, eu quero ensinar, tenho a maior boa vontade. E se eles criarem autonomia, parabéns para mim. Porque eu não vou ficar vinculado, eu não vou prender filho e filha junto comigo. Sempre tem aqueles que ficarão com você. Mas tem alguns que vão alçar voo. E nem por isso eles vão deixar de ser meus filhos ou minhas filhas. Então eu não tenho medo que os meus alunos saibam mais do que eu, porque eu os preparo para me substituir. Eu não tenho problema que meus filhos aprendam, porque eu os preparo para eles terem autonomia. Porque vai fazer um banho, minha mãe, será que eu posso? Meu filho pode. Vamos tentar. Se você ficar pipocado, da próxima você já vai saber que não pode. Porque é isso, né? Sua mãe é uma IA, mas é professora, e tem hora que eu não quero também atender, não. Porque, né, eu estou querendo dar autonomia para a criatura e a criatura está ali. Quer ficar ali. E aí tem hora que eu não atendo. Eu falei, vamos deixar arriscar, porque senão a gente vai criando, não é, um exército de seguidores. E eu, na minha casa, eu não quero seguidores. Eu sou uma pessoa que faço terapia há muito tempo, então eu estou com o meu ego muito bem no lugar. Na minha casa, eu quero que as pessoas amem o orixá. Se as pessoas amarem o orixá, elas vão querer crescer, elas vão ter autonomia, elas vão buscar sempre se melhorar para oferecer o melhor para o orixá. Então, seguidores eu tenho nas redes sociais, mas na casa de candomblé ou na universidade, eu não quero. Eu quero aqueles que me ultrapassem, que eu aprenda com eles. Isso que eu quero. Isso que eu acho que é o processo da vida, não é? Eu sei tudo, você sabe tudo? Não sabemos, seria impossível. Mas se eu sei, você sabe e o outro sabe, imagina nós juntos. Ah, é muita sabedoria. Já pensou? O meu saber, o seu e do outro? A gente não pode ter medo disso. A gente não pode acreditar que estarmos juntos é um processo competitivo, não é um processo somatório, que vai aumentar muito mais as nossas possibilidades. Então, tem momentos que são bastante difíceis? Tem. Lógico que eu tento marcar as principais atividades do terreiro nas minhas férias da universidade? Tem. Significa dizer que eu não tenho férias? É verdade, mas, enfim, mas eu tenho muitas outras coisas, né, que o mundo das entidades, dos orixás me oferece. E eu vou dizer para você, uma vez ou outra a gente sai, se diverte, lógico, mas a gente, quando dá um tempo, você já está sentindo saudade, você já está sentindo falta daquela energia. Porque o orixá vicia a gente, eu mesmo sou viciada nos meus. É isso mesmo, né? E agora mesmo nós estamos, por isso, estamos sofrendo muito, não é? Com a falta das atividades, né, no terreiro. A gente tem ainda tentado fazer alguma coisa com grupos menores, né, com poucos filhos, não é? Atividades mais emergenciais, não é? Mas faz muita falta, não é, mãe? Faz muita falta. Voou a nossa conversa deliciosa. E o pessoal está aqui acompanhando, seus alunos, seus filhos, estão todos aqui. Um abraço apertado em todos eles, em Com todas certeza. elas. Conversa sempre uma conversa fértil, né? Uma conversa que fertiliza a terra. Sempre é bom estar com a senhora, conversando, lições, não é? São lições poderosas, não é? E a lei, não é? A lei do capitalismo é dividir para conquistar, não é? E a lei do terreiro, como a senhora bem disse, é somar para vencer. Portanto, nós precisamos nos somar, né? Nós precisamos nos somar. Quanto mais nos somarmos, independente das diferenças que
são naturais, quer dizer, olha para a natureza, você vê todo lá o mesmo tipo de árvore? Não, exceto se for para exploração, você tem árvores maiores, menores, você tem córrego, você tem rio, você tem queda d'água, né? Você tem ervas daninhas, enfim, é só olhar para a natureza, está tudo lá. Está tudo lá, nós sabemos que as diferenças são igualmente importantes, não é, para nós. E obrigado a todos, obrigado a todas, obrigado a todes. Um beijo grande, mãe. Espero que rapidamente, né, vamos pedir que a terra se acalme. Obaluayê, Nanã, Oxumaré, Omolu, que os orixás se acalmem e que a gente possa se abraçar presencialmente em breve. E Eu mamãe está espero. esperando aqui a senhora, já tá tudo certo. Com prazer eu irei. E queria só dizer que no próximo dia 21 é um dia de luta para nós refletirmos, né, sobre o racismo religioso e que nós possamos cada vez mais se apropriarmos da religião e lutarmos por ela. Porque há todo um movimento de nos calar, de nos sucumbir. Porque nós estamos vislumbrando um mundo diferente desse mundo capitalista, neoliberal, competitivo, egoísta, individualista. Então, não há interesse, né, que a nossa religião vá adiante. Por isso é que nós precisamos persistir. Por isso que cada vez mais nós precisamos nos apropriar dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos e correr atrás dos nossos direitos, não é? Então, dia 21 de março, um dia de luta para todos nós. A gente tem recorrido às pequenas lives, né, para manter o contato com os filhos e filhas. E cada vez mais, né, eu tenho dito para os meus, não é, para louvar os seus oris, que o ori de cada um de nós não permita que sejamos acometidos pelo vírus do coronavírus, que jamais a doença da Covid chegue próximo de nós, que os nossos oris sejam oris amigos, que nos deem caminho de vitória e que nós possamos amanhã ser muito melhores do que somos hoje, porque é isso que o orixá deseja, né? E, acima de tudo, a nossa felicidade, porque nós somos de uma religião que cantamos, que dançamos, os nossos orixás nos querem ver sorrindo, e por isso que a gente vai estar sempre sorrindo. Um beijo para cada um de vocês. Sidney, é um prazer imenso, Babá. Sua bênção, uma ótima semana. Que alegria. Parabéns pelos 21 dias, sempre. Ótimas iniciativas. Vamos Viu? terminar aqui com Rita Ribeiro, com nossa querida Rita Ribeiro. Adoro. Ah, Sumaia, que ótimo. Ogunhê Patacuri, Ogunhê Orixá. Ah. Cabecilha Xangô, Caô, meu pai. Oquearô, Oxá. Oxa, Eu aço, sanha, eu aça. nossa. Roboboia, Xumaré, Roboboia. A Totó, Juberu. Totó, vai. É isso. Bom demais. É isso. Wakanda. Bem apertado, viu? Porque eu sou daquelas que adora abraço apertado. Saluba, nanã, saluba. Eremi, e beije. Eremi, e beije. Beijo, mãe. Beijo. Beijo, meu pai. Eu queria só dizer que esse programa eu ofereço para o Axogum da minha casa, que é aniversariante do dia, e que ele tenha muita saúde e alegria na vida dele. Um beijo, pai Nunes. Cheiro, beijo, meu pai. Cuidem-se. Beijo. Cuidem-se.